O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele fez uma séria acusação contra as universidades públicas, afirmando que as universidades públicas têm plantações extensivas de maconha e também produz drogas sintéticas. A gente sabe que o ministro da Educação ele tem feito várias acusações contra a universidade pública. Veja a matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte: casos de drogas citados por Weintraub não têm elo com universidades federais. Episódios em Minas Gerais e Distrito Federal não corroboram a acusação de ministro sobre produção extensiva de drogas. Em seu mais recente ataque à autonomia das universidades federais, o ministro Abraham Weintraub, da Educação, afirmou na semana passada que as instituições de ensino estariam abrigando extensivas plantações de maconha em suas áreas. Como prova, divulgou em suas redes sociais duas notícias que, checadas pela Folha, não autorizam uma conclusão como a manifestada pelo titular da pasta. As notícias veiculadas por Weintraub são de 2017 e de maio deste ano e citam a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Minas Gerais. A primeira foi usada pelo ministro para defender que há plantações extensivas de maconha em algumas universidades federais brasileiras. As declarações foram dadas pelo titular da Educação em entrevista ao jornal da Cidade, na qual Weintraub afirmou haver doutrinação nos centros de ensino alimentada pelo que ele chama de falácia de que as universidades precisariam de autonomia. Você tem plantações extensivas e não 3 pés de maconha, mas plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico, porque orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. E para a maconha deles, querem tudo que a tecnologia à disposição, disse na entrevista. Para comprovar sua afirmação, o ministro compartilhou em suas redes sociais, na sexta 22, um vídeo sobre uma operação que terminou com 3 estudantes detidos, 2 deles da UNB. A reportagem de abril de 2017 afirmava que as plantas haviam sido encontradas em terreno pertencente à universidade. A respeito da atuação dos estudantes, o delegado responsável, Rodrigo Bonach, dizia na ocasião ser preciso determinar se a maconha era para consumo pessoal ou se seria vendida para terceiros. A investigação não citada pelo ministro mostrou posteriormente que a plantação não estava em área da universidade. Os jovens também não foram condenados por tráfico de drogas. Foram abertos 3 processos por posse, plantio e oferta de droga para consumo comum e sem objetivo de lucro, em dependências de estabelecimento de ensino. O Ministério Público ofereceu aos 2 estudantes da UNB acordo por constatar que as infrações tinham um pequeno potencial ofensivo. Um deles teve o processo de consumo extinto por falta de provas. Em nota, a UNB ressaltou que o local em que ocorreu a apreensão da maconha não pertence à universidade e que não houve confirmação na justiça de autoria de crime pelos estudantes. A administração repudia veementemente a associação equivocada da imagem da universidade a práticas ilícitas. O fato é ainda mais grave quando ocorre de maneira recorrente e por parte de um gestor público cujo papel é o de promover a educação em seus diversos níveis, afirmou a instituição. Na mesma sexta-feira, Weintraub divulgou outra notícia sobre drogas sintéticas supostamente produzidas na UFMG. A reportagem de maio deste ano trazia uma investigação da Polícia Civil sobre estudantes que usariam insumos de instituição de ensino para fabricar e vender drogas. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de outubro deixa claro que os 3 condenados não tinham vínculo formal com a instituição e que não havia prova de que a direção da faculdade tivesse sido comunicada da ocorrência. Embora, conforme o entendimento do juiz Tiago Colnago, da 3ª Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte, fosse pouco provável que os servidores públicos da UFMG não tivessem desconfiado do que ocorria nas dependências da universidade. Procurada, a UFMG informou que, conforme comprovado na Justiça, os indiciados não eram estudantes ou servidores da universidade e que não há indícios ou qualquer prova de que laboratórios de química foram utilizados para fabricar drogas. Cita ainda a nota do Conselho Universitário em que afirma não pactuar com práticas ilegais e reafirma a disposição de cooperar com as autoridades. Pessoal, isso aí é uma acusação muito séria. Veja bem, a universidade pública
está sendo atacada de maneira vertiginosa, principalmente por parte do ministro da Educação, que isso é vergonhoso. Por trás dessa acusação, por parte de toda essa difamação, tem-se a intenção, percebe-se a intenção de desqualificar a universidade pública para promover as instituições privadas, para promover os empresários da rede privada de educação, que também investe no setor universitário. Veja bem, eu fui estudante universitário, fiz graduação, fiz mestrado e doutorado na universidade pública. Tudo que eu tenho hoje devo à universidade pública. A universidade pública é um patrimônio da população, da sociedade, é para os filhos da classe trabalhadora. Se tem, por exemplo, parte da classe média ou da classe alta que faz a universidade, como é o caso de curso de medicina, de engenharia, por exemplo, isso aí é um caso que acontece na verdade, porque infelizmente grande parte que entra esses cursos tradicionais, pertence à elite da sociedade que faz parte do processo de colonização da nossa sociedade, de forma que boa parte dos estudantes pobres também não conseguem chegar à universidade em função de vários problemas, de falta, inclusive, de políticas públicas que possam garantir o estudante, o filho do pobre, estudar na universidade. Mas a maior parte dos estudantes da universidade pública, com certeza, ainda é da parte da população pobre. Essa é que é uma verdade. Portanto, uma fala dessa do ministro da Educação, do principal responsável pela pasta da educação, que deve primar pela educação, isso é inadmissível e vergonhoso. Trabalhar contra a universidade pública, trabalhar pelo desmantelamento da universidade pública, significa trabalhar contra a população brasileira, contra a população que é formada, a sua maioria, por pobres, por filhos da classe trabalhadora. Espero, por exemplo, que as instituições responsáveis, os órgãos, os parlamentares, os movimentos sociais, possam agir de maneira ativa, bastante atuante nesse sentido, de que essas acusações tão sérias que foram levadas, difundidas pelo ministro da Educação, que elas possam, que o ministro da Educação possa responder por isso. Se existem casos particulares, são casos particulares. Imagine você, por exemplo, uma universidade que ela tem reitor, conselho universitário, conselho de ensino, pesquisa e extensão, tem os docentes, doutores, pós-doutores, especialistas, funcionários, servidores de forma geral. Imagine você que uma universidade pública, ela vai se dar o luxo de fazer uma coisa desse tipo, como acusações dessa que o ministro da Educação tem feito. Portanto, pessoal, isso é inadmissível. Agora, o que é mais triste dessa história é que essas fake news, elas se desenvolvem, se multiplicam de maneira também vertiginosa. A gente sabe, por exemplo, que no período das eleições, o caso das fake news, como a mamadeira de piroca e o kit gay, foi o que praticamente deu a eleição ao Jair Bolsonaro. Quando o ministro utiliza desse recurso aí, ele utiliza, na verdade, de uma má-fé, porque sabe que boa parte da população não tem acesso ao conhecimento crítico, que boa parte da população precisa, inclusive, trabalhar para viver, que boa parte da população não tem conhecimento maiores sobre a universidade pública, a não ser aqueles que conseguem chegar à universidade pública, até porque é bastante concorrida. Repito, inclusive, se existe ainda muita gente pobre que não chega à universidade pública, e faltam mais políticas que possam favorecer, inclusive, que possam construir novas universidades, interiorizar as universidades, dar acesso à maior parte da população pobre para a universidade. Essa é uma verdade. Portanto, pessoal, repito, é inadmissível essa atitude do ministro da Educação fazendo uma coisa desse tipo. São várias coisas que, desde que o ministro da Educação entrou, ele tem trabalhado contra a universidade pública. E a gente sabe que isso não é só dele. A gente sabe que isso faz parte desse governo que quer o desmantelamento, a desqualificação da universidade pública. Quem perde, na verdade, com tudo isso é o povo simples, o povo pobre, os filhos da classe trabalhadora.
Não caia em notícias falsas, procure se informar melhor, procure informações diversas, compare inclusive os jornais, as notícias e procure inclusive discutir o que você lê, por exemplo, o que você ouve. Não caia em fake news, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, e também de ativar o sininho para receber as nossas novidades, de curtir, compartilhar, divulgar os nossos vídeos. Até mais.